É a mulher, é a mulher, é a mulher que esse povo quer. É a mulher, é a rapariga que diz. É a mulher, é a mulher, é a mulher que a galera quer. Boa tarde a todos. Boa tarde, Marlildetes. Boa tarde, comunidade de São João, que é minha comunidade também. Quero pedir licença a Lídio para falar um pouco da nossa comunidade. Essa comunidade tem uma importância cultural imensa no município de Itaparica. Aqui morou a primeira Iaô raspada e catulada do nosso município. Uma mulher de garra, a quem eu tinha muito respeito, que hoje está nos braços do Pai. Muita licença, Lídio, em lembrar de Dona Lilita, mulher muito guerreira. Gostaria de pedir licença também a todos os babalorixás e alorixás e filhos de santo dessa comunidade para falar em uma das pessoas que eu considero muito um pilar dessa localidade, depois de Lídio, que é o babalorixá da casa, que é Dona Naninha. Muito obrigado, Dona Naninha, por a senhora existir, por a senhora fazer parte dessa história, da nossa cultura, da história de Itaparica. Marlilda, gente, tem um projeto para a nossa cultura, e é por isso que eu estou ao lado dela. Vai ser criado em nosso município o Conselho da Cultura. É uma importância imensa para todos. Nós vamos poder resgatar a nossa história e vamos poder saber disso. Todos os projetos relacionados à cultura é nossa raiz que vamos estar investigando e cavando. Por isso a importância da mulher, dessa mulher ao nosso lado. Nós sabemos que nós mulheres temos o poder, nós somos a força. Nós cuidamos dos nossos lares. Por isso hoje eu sou 12, voto no 12, acredito no 12. Peço a vocês o voto para Daiane, 28212, para Edinho, 17456, e principalmente a todo o povo do Axé, porque quem é de Axé vota no povo do Axé. Que vote nos candidatos do nosso grupo do Axé e aqui na comunidade de São João de Manguinhos, principalmente Lídio, número 12568. Muito obrigado, uma boa tarde para todos.